Aleluia. Êxodo 12 nos diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou Yahvé. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa a Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-a na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Amém. Queridos, há alguns elementos que eu quero chamar a atenção. Primeiro é o cordeiro. Cada família devia separar um cordeiro, macho e sem defeito. No Antigo Testamento era um cordeiro animal, mas ele representava uma pessoa
que viria no devido tempo, na plenitude dos tempos, e que foi reconhecido por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo o que o povo celebrou no Antigo Testamento, imolando um cordeiro nesse período chamado de Páscoa, estava tipificando, estava simbolizando, estava apontando para o verdadeiro cordeiro, gente, homem, cujo sangue seria vertido em nosso favor. O cordeiro é Jesus, macho sem defeito, sem mácula, sem pecado. Jesus viveu uma vida sem pecado. Se ele não tivesse vivido essa qualidade de vida, ele não teria sido qualificado para ser o sacrifício em nosso lugar. Se ele morreu em nosso lugar, é porque ele era sem defeito, sem pecado, sem transgressão, sem iniquidade. O primeiro elemento é o cordeiro. O segundo elemento é o sangue. Esse cordeiro deveria ser imolado nas casas, e o seu sangue, o sangue deste cordeiro, deveria ser aplicado nos umbrais e nas vergas das portas. Em que ocasião isso aconteceu? Quando o povo de Israel ainda estava cativo lá no Egito. Eles entraram como uma família muito pequena no Egito, mas eles cresceram, eles se multiplicaram e se tornaram uma grande nação dentro do Egito. Mas eles viveram dentro do Egito em escravidão e sofrimento. Por 430 anos, esse povo cresceu, as gerações se passaram, mas esse povo foi escravizado. E naquela noite em que Deus instituiu a Páscoa, ele prometeu livrar o seu povo das mãos dos egípcios. E o sinal e a festa que marcaria este livramento e esta libertação envolveria um cordeiro sem defeito, sem mácula, mas um sangue que seria vertido e aplicado nas vergas das portas. Por quê? Porque à meia-noite o Senhor passaria por todo o Egito, e em toda a casa que não houvesse o sinal do sangue, haveria um morto. O sangue, como sinal nas vergas das portas, quando o Senhor passou por cima, este é o significado da palavra Páscoa, pessá, passagem. O Senhor passou por cima, e ao perceber e ao contemplar o sangue aplicado, ele entendeu: já houve um morto, alguém já morreu, não há mais necessidade de morte. Alguém já morreu. Quem morreu? O cordeiro morreu no lugar dos outros. O sangue era um sinal de que não há mais necessidade de outro sacrifício ou uma outra morte, porque alguém já morreu, um animal já morreu e tomou o lugar. Este sangue representa o sangue precioso de Jesus. Uma vez derramado em meu favor e em seu favor, o sacrifício já foi feito. Onde esse sangue deve ser aplicado? Nas vergas, nos umbrais, nos batentes das portas do nosso coração. Tudo aquilo que foi algo material, físico, ele na verdade representa uma verdade espiritual que deve ser introjetada, que deve ser internalizada, que deve ser absorvida no nosso espírito. Não vemos o sangue, mas cremos na eficácia do sangue no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Primeiro elemento, diga cordeiro. Segundo elemento, sangue. Aleluia, o sangue do cordeiro. O terceiro elemento é comer a carne do cordeiro. O cordeiro tinha que morrer, mas não bastava que o cordeiro morresse ou seu sangue fosse aplicado. Algo a mais precisava ser feito. A sua carne tinha que ser comida. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou, lá em João capítulo 6, do versículo 51 ao 57. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue,
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Jesus ressuscitou para ser o primeiro a ressuscitar, para abrir espaço para mim e para você. Por que nós vamos ressuscitar no último dia? Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele abriu o caminho. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nenhum de nós teríamos a promessa da ressurreição. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Repita essa frase: quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Amém, queridos? O cordeiro tinha que morrer, o seu sangue tinha que ser aplicado, mas a sua carne tinha que ser comida. O que isso representa para nós? Eu preciso me alimentar de Cristo, eu preciso viver de Cristo, eu preciso ter a vida de Cristo em mim. Tudo aquilo que você come passa a fazer parte da sua corrente sanguínea. Tudo que você come faz parte da sua vida. Se eu me alimento de Cristo, eu vivo de Cristo, eu falo de Cristo, eu sinto de Cristo, eu penso em Cristo. E aí entendemos o que o apóstolo Paulo diz: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A sua carne verdadeiramente é comida, e eu posso comer hoje e amanhã e depois, e eu devo comer hoje, amanhã e depois, e me alimentar de Cristo, porque a sua carne verdadeiramente é comida. Em quarto lugar, na Páscoa, o Senhor instituiu que a Páscoa deveria ser celebrada com um quarto elemento: pães asmos, que representa uma nova vida de pureza e de sinceridade. A partir do momento em que eu fui purificado, lavado por este sangue, em que eu recebi este sacrifício perfeito do Cordeiro, ele me convida a celebrar imediatamente, porque a Páscoa vem primeiro e logo em seguida é instituída uma outra festa, é a festa dos pães asmos. Ou seja, eu como da carne do Cordeiro, eu celebro a vida de Cristo em minha vida, e a partir deste momento eu passo a viver em novidade de vida. Diga para o seu vizinho: você deve viver em novidade de vida. Pães sem fermento. O fermento, nesse caso, representa a impureza, a maldade, os velhos hábitos, os velhos costumes, a velha natureza, a velha forma de vida. Mas o apóstolo Paulo, o texto é longo, não vou ler, mas ele apenas nos ensina, em casa você pode ler 1 Coríntios 5, de 1 a 13, quando ele diz o seguinte: escuta, lance para fora todo o fermento velho, o fermento do pecado, a malícia, a mentira, as velhas práticas, o adultério, a pornografia, a impureza, a fornicação, o roubo, o relacionamento ilícito. Jogue fora. Por quê? Porque nós fomos introduzidos, primeiro na Páscoa, em que um cordeiro morre por nós, mas imediatamente fomos introduzidos numa outra celebração. A celebração da pureza, da sinceridade, de uma nova vida em Deus. Eu sou uma nova criatura. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não minta mais. Quem adulterava, acerte a sua vida e viva em pureza, viva em santidade, porque fomos introduzidos numa nova celebração. Os asmos da sinceridade, de uma vida sem fermento, de uma vida sem maldade. Esse é o quarto elemento, em nome de Jesus. Mas o quinto elemento, na celebração da Páscoa, o Senhor instituiu: celebrem a Páscoa com ervas amargas. Diga, ervas amargas. O que essas ervas representam? O sofrimento durante o tempo de escravidão no pecado. Celebrem a Páscoa. Nesse caso, para nós, não significa necessariamente você ter que pegar estes elementos, mas entender o que eles significam, o que eles representam.
ervas amargas, para que você se lembre que uma vida no pecado não vale a pena. Que uma vida no pecado é sofrimento, é escravidão. O diabo por muito tempo talvez tenha te enganado, dizendo que viver no pecado é prazer, viver no pecado é gostoso. Mas o Senhor instituiu na Páscoa, coma com ervas amargas, para que você se lembre que o viver no pecado e que o viver na escravidão é dor, é sofrimento, é tristeza, é amargura de alma. E que você se lembre, para que você entenda no seu coração, de que não vale a pena voltar ao velho estilo de vida em que você vivia. Lembre-se, com ervas amargas, porque o pecado nos escravizou por muitos anos. Em sexto lugar, o Senhor passará por cima das casas e verá o sangue. Sobre isso já falamos. Páscoa, Pessá, passagem. O Senhor passará por cima. Cristo é a minha Páscoa. Diga para o seu vizinho, Cristo é a tua Páscoa. Cristo é a minha Páscoa. Porque o seu sangue foi aplicado no meu coração. E essa é uma mensagem que pregamos todos os anos. A mesma mensagem, porque é a mensagem da Páscoa. E ela deve ser transmitida aos filhos. Você deve reunir a sua família. Você deve reunir a sua casa e dizer, sabe o que é Páscoa? Páscoa significa isso. Páscoa não é ovo de chocolate. Páscoa não é coelho. Páscoa não significa nada disso. A Páscoa representa a libertação do povo de Israel do Egito, que representa a libertação da humanidade, de todo aquele que crê, que sai do Egito, mundo, e caminha para uma vida de pureza, de fé e de comunhão com Jesus, para viver em novidade de vida. Páscoa, passagem. O Senhor viu o sangue do Cordeiro aplicado em nosso coração. Por isso não permitiu que fôssemos destruídos. Já passamos da morte para a vida. Mas não deixe de entender que a sua vida não pode se encher do fermento novamente. Porque quem se deixa contaminar novamente pelo fermento do pecado, já não há mais expiação pelo pecado, já não há mais arrependimento. Porque aquele que tem uma experiência viva da Páscoa e volta às velhas práticas, conscientemente, deliberadamente, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Portanto, hoje, o Senhor te chama a voltar para os braços do Senhor, para fugir de toda a aparência do mal e de toda a essência do mal, para que essa Páscoa possa ser celebrada no seu coração com pureza de coração, para que o Senhor passe também, para que essa mensagem da Páscoa seja uma realidade na sua vida, o Senhor que passa por cima, passagem, e vê o sangue, e te liberta e ministra a vida em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? O sétimo elemento é que entre egípcios e israelitas, em todas as casas havia um morto. Em todas as casas, tanto de egípcios quanto daqueles da casa de Israel. Em todas as casas, naquela noite, havia um morto. Mas qual a diferença? A diferença é que na casa dos egípcios, o primogênito, o filho mais velho, estava morto. Mas na casa de Israel, o primogênito estava vivo, porque o cordeiro tomou o lugar do primogênito. Jesus é o cordeiro de Deus que toma o nosso lugar. E Ele nos traz vida em seu nome. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. E o seu sangue é o elemento principal que marca a nossa aliança com o Senhor e a aliança do Senhor comigo e com você. E nessa manhã, com gratidão em nosso coração, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar os auxiliares da ceia que se aproximem.